Olá, meu amigo aluno, olá, minha amiga aluna. Vamos prosseguir aqui nossa terceira aula do curso de Introdução à Informática aqui no Beabyte. Eu gostaria de alertar apenas o seguinte: essa aula é uma aula desenvolvida para realmente quem não mexe com o computador. A aula que você está vendo aqui hoje, ela foi criada para justamente aquelas pessoas que não têm conhecimento com o computador. Então, mesmo você sendo profissional, mesmo você tendo se cadastrado aqui como estudante e já conhece o computador, né? Perceba que esta aula vai para todos os perfis. Ela foi criada para permitir que as pessoas que não têm contato com o computador se aproximem mais do computador por meio do conhecimento de dois periféricos básicos necessários, que são o teclado e o mouse. Então, nós vamos fazer um estudo do teclado e do mouse. Por mais simples que pareçam as instruções que eu vou dar aqui, por mais básicas que elas pareçam, né? Você sendo profissional, se já conhece o computador, você sendo criança, se já conhece o computador, eu vou detalhar cada uma das teclas, vou detalhar cada uma das áreas de um teclado. A gente vai ver aqui imagens variadas do teclado. Vou detalhar como usa-se o mouse. Então, por favor, se você já tem esses conhecimentos, eu até acho, assim, tenho quase certeza de que você pode ir aqui, ó, no responder o questionário dessa aula e já passar direto por ela. Essa aula é uma aula bem básica. Essa aula é uma aula que realmente foi criada, desenvolvida para as pessoas que têm total dificuldade ou realmente não conhecem o computador, vão ser apresentadas. Experimente os primeiros minutos. Se você achar que vale a pena, me acompanhe até o final da aula, até para tirar algumas de suas dúvidas. Se você tem algumas dúvidas acerca do uso do teclado, se você tem algumas dúvidas acerca do uso do mouse, então, por favor, me acompanhe. Se não é o seu caso, responda ao questionário, né? Se não quiser investir esse tempo numa aula que você acha que não vai lhe adiantar, não vai lhe adicionar nada, então responda ao questionário aqui de lado. Se você está em contato aqui com essa aula por meio de um telão, de uma TV, de uma entidade parceira, por favor, procure anotar assim, os nomes das teclas, se você não está com contato com o computador aí, porque na hora que você tiver o primeiro contato, você vai perceber. Vai ser uma coisa super simples, tranquila, vai ser uma transição bem tranquila para você ter acesso a essas informações, ok? Então, hoje, a aula de hoje, como está mostrando aqui na legenda, é conhecendo o teclado. Eu vou aproveitar essa aula também e apresentar a vocês o mouse. Então, nós vamos conhecer os dois principais periféricos do computador, certo? Então, antes de mais nada, vamos definir os dois, né? Então, o que são exatamente o teclado e o mouse, né? Deixa eu tirar minha imagem aqui, rapidinho. Vou deixar aqui ela pequenininha, não, vamos tirar ela completamente. Então eu vou lá, né? Teclado e mouse, eles são periféricos. Já discutimos o que são periféricos na aula passada, né? Periféricos são equipamentos que ficam, olha só, entre aspas, na periferia do computador, ou seja, ao redor do computador. Se você preferir, eu tenho uma definição muito mais interessante, e essa eu não vou esperar digitar para vocês me acompanharem, tá? Periférico é todo dispositivo que faz contato direto com o usuário, ou para que o usuário possa dar informações ao computador, ou para que o usuário possa receber informações do computador. Temos dois tipos de periféricos nesse sentido, duas classificações de periféricos, e o mouse e o teclado estão numa delas, tá? Quais são as duas classificações de periféricos? Existem os periféricos de entrada, que são os equipamentos que fazem as informações entrarem no computador, e existem os periféricos de saída, que fazem as informações saírem do computador. Teclado e mouse são, obviamente, periféricos de entrada. Por quê? Porque através do teclado você, o usuário, coloca informações no computador.
você vai digitando as informações e as informações vão sendo colocadas dentro do computador por causa disso. É um periférico de entrada. O mouse é um periférico de entrada, porque você vai movendo o mouse indicando lá qual é a direção da setinha que vai na tela ser comandada. Então você está dizendo para onde apontar, você está dizendo onde realizar os toques, os chamados cliques do mouse. Então o mouse e o teclado servem para a mesma coisa. Colocar informações no computador, portanto, dar ordens ao computador, dar comandos para o computador obedecer. Por isso eles são periféricos de entrada. Existem periféricos de saída, que são equipamentos que fazem as respostas do computador serem dadas ao nosso mundo novamente. Tais equipamentos são chamados periféricos de saída. A impressora, ela faz as informações saírem via papel. O monitor, que é esse equipamento através do qual você está me vendo, né? Você está me vendo por meio do monitor. É um periférico de saída também. As informações estão saindo da CPU do seu computador, quer dizer, do cérebro, como nós vimos, para a tela. E a tela ela está atingindo você. Então, o monitor é um dispositivo de saída. Se você é de Portugal, vai lembrar que o nome a gente aqui no Brasil chama de monitor, o que você chama de ecrã, né? Então, a tela, a ecrã, o monitor que você está vendo agora é um periférico de saída. Nós vamos estudar os dois principais periféricos de entrada. Então, nós vamos nesta aula entender como são o teclado e o mouse, nós vamos entender como são as partes do teclado e nós vamos entender como trabalhar com eles, certo? Então, para muita gente, como eu disse, a aula vai parecer um pouco básica demais, um pouco superficial demais. É uma aula que muita gente vai achar desnecessária. Então, acompanhe até mais ou menos daqui a uns 10 minutinhos, por favor, para você verificar se você quer continuar assistindo ou não. Se você quiser continuar assistindo, seja bem-vindo. Se não quiser, responda aqui no questionário as questões e já atinja o direito de ir para a próxima aula. Muita gente vai perguntar por que eu não coloquei esta aula apenas para idosos ou apenas para crianças. Porque existem muitas pessoas que se cadastraram no perfil profissional, se cadastraram no perfil estudante e elas também não têm muito contato com o computador, né? Então, assim, a minha ideia foi colocar esta aula para todos os perfis, né, para que todo mundo tivesse acesso a esse mesmo conteúdo. Muita gente já sabe, né? Muita gente não sabe. Então, para poder atingir a todo mundo, inclusive os que se cadastraram como profissionais e estudantes, eu resolvi colocar para todo mundo, tá? É o começo. Lembrando sempre, por favor, esta aula está sendo exibida no dia 3 de agosto de 2010. Por favor, tenham paciência, tenham um pouco a palavra certa é paciência, né? Tenham um pouco de esperança. A gente vai trabalhar para fazer uma separação melhor das aulas, né? Mas estamos no começo, o Beabyte está no começo, em agosto, né? Se você está nos assistindo num outro momento, depois de agosto de 2010, então você já tem um curso todo organizado. Quem está começando com a gente aí vai ter que ter um pouquinho de paciência, mas eu agradeço que já tenha começado aí conosco a crer nesse projeto que vai trazer muitos frutos para a sociedade, vai trazer muitos frutos para a educação nesse país, no Brasil e onde quer que você esteja me assistindo, tá? Muito obrigado, mas vamos trabalhar aqui. Então, vamos para a imagem, né? Eu acabei de digitar um texto, mas eu quero trocar essa imagem porque eu quero mostrar o teclado, certo? Nós vamos conhecer aqui as partes que formam um teclado. Eu vou começar com um teclado branco, porque a imagem vai ficar melhor para você ver, né? E depois a gente vai trocar por um teclado preto, que é um teclado mais usado. Esse teclado branco tem algumas teclas diferentes, mas é um teclado que serve para a gente usar como exemplo, certo? Então vamos aqui dar uma olhadinha no nosso teclado. Minha imagem vai sair, certo? Para a gente poder ver o teclado. Então você percebe aqui, né? Nós temos o nosso teclado. Eu posso apresentar aqui todas as áreas do teclado, né? Então isso é um teclado de um desktop, é um teclado de um micro de mesa. Ele é bastante completo, ele tem várias áreas, várias seções. Então vamos botar o teclado aqui para ficar mais fácil de ver, todo ele, né? Todo o teclado está aqui. Vamos apresentar alguns componentes desse teclado, né? Vamos apresentar algumas áreas desse teclado para vocês. Ok? Então,
Começando aqui com o chamado teclado alfanumérico, tá? A parte alfanumérica do teclado. Como é que a gente escreve isso e por que tem esse nome, né? Aqui, o teclado alfanumérico é o teclado que tem letras e números, tá? É a parte do teclado que apresenta letras e números. Então, alfa vem de alfabético, né? Então, letras. E numérico vem de número, portanto, é um teclado que apresenta letras e números. Esta área que eu vou circundar aqui é justamente o teclado alfanumérico. Ok? Então, nós temos aqui o teclado alfanumérico. É através dessa parte do teclado que você vai digitar letras, como a letra D, a letra A, né, a letra W, a letra T. Você vai digitar essas letras aqui no teclado alfanumérico. Aqui em cima nós temos os números, né, de 1, 2 até 0. Nós temos todos os 10 algarismos que a gente utiliza normalmente. Então, perfeito. No teclado alfanumérico, eu vou citar agora em verde, nós temos algumas teclas conhecidas como teclas modificadoras, tá? Então eu tenho aqui algumas teclas modificadoras. Elas também têm algumas cópias delas aqui de lado. Então são teclas que modificam o que a gente digita. Vamos trabalhar bem detalhadamente com essas teclas. A tecla Ctrl, a tecla Shift, a tecla Alt. Nós vamos conhecer algumas dessas teclas ainda hoje para a gente poder apresentar o teclado todo para você, certo? Ainda no teclado alfanumérico, você tem aqui a barra de espaço, essa barra maior que fica aqui embaixo, né? Então, marcar aqui, essa barra que eu estou marcando em verde agora, é a barra de espaço. O que é que a barra de espaço faz? Quem está digitando e vai digitar duas palavras, né? Tipo teclado alfanumérico, o espaço entre essas duas palavras que eu estou marcando aqui em verde, ele foi conseguido com essa tecla de espaço. Eu sei que muita gente já digita e sabe disso. As pessoas que já usavam antes da existência do computador, antes do advento do computador, já usavam máquina de escrever, né, as máquinas de datilografia antigas, a mesma coisa, a mesma posição, a barra de espaço. Então essa barra aí grandona faz com que você digite o espaço entre as letras. Vamos perceber isso se eu for digitar algo agora, né? Vamos tirar a imagem de trás, vamos tirar aqui a nossa legenda teclado alfanumérico, vamos tirar aqui nossa pintura, né? E nós vamos aqui digitar alguma coisa só para testar, né? Então vamos digitar alguma coisa para testar o nosso teclado. Então vou digitar aqui, que tal? Beabyte, né? Então, eu estou aqui digitando Beabyte, note um espaço entre Beabyte e o né? Espaço 1, espaço sistema, espaço educacional. Está aqui, certo? É um sistema educacional. Então, o espaço entre as palavras que você está vendo aí no topo da minha tela foi conseguido com a barra de espaço, né? Nenhum mistério, né? As letras estão dispostas lá, claro. Tem gente que vai dizer assim, João, eu não digito muito bem, eu demoro muito para digitar. Isso é questão de costume. Você vai ter uma memória muscular. Seus dedos já vão saber quais letras digitar. Na hora que você estiver digitando, vai ficar natural. É claro que isso só vem com muita prática. Então você vai ter que digitar para poder ser um bom digitador, para poder você preencher esses dados muito rapidamente. Eu, particularmente, nem uso todos os 10 dedos, né? Tem gente que tecnicamente usa todos os 10 dedos, eu não uso, né? Eu uso esses dedos aqui só, certo? Né? No máximo, algumas vezes eu uso esse daqui, então eu não consigo usar todos os dedos para digitar e mesmo assim eu digito rápido. Mas é uma questão de costume, tá? Vamos voltar aqui, voltar para a nossa imagem, o nosso teclado ali. Então nós já vimos a parte alfanumérica, né? A parte do teclado que é chamada teclado alfanumérico. Vamos ver agora as teclas de função, né? As teclas de função são as teclas que aparecem na parte de cima do teclado. Você localiza elas aqui, olha só, né? Eu tenho aqui várias teclas, muitas delas, certo? Chamadas teclas de função. Elas vão normalmente do F1, que aparece aqui, tá? Então eu vou botar aqui F1. Elas são numeradas, né? Tem F1, tem F2. Né? Vamos botar uma nova cor aqui para essa aqui.
no verde, existe o F3 e aí vai. Ou seja, existem várias teclas na parte de cima do seu teclado, que são chamadas teclas de função. Elas começam contando do F1, depois F2 e assim sucessivamente até a tecla F12, tá? São 12 teclas de função. Você pode até perguntar, sim, João, mas para que servem exatamente as teclas de função? Isso varia do que você está fazendo. Se você está trabalhando com um programa de texto, a tecla F2 vai ter uma função. Se você está trabalhando com um programa de fotografia, a tecla F2 vai ter outra função. Elas normalmente são usadas para você poder fazer comandos rápidos sem precisar usar muito mouse. Então as teclas de função, elas podem atuar como atalhos no que você vai fazer. Um atalho é um caminho mais curto para você atingir o seu objetivo. Então, as teclas de função são normalmente usadas para atalhos, tá? Normalmente usadas para oferecer ao usuário um método mais fácil, mais rápido de realizar alguma operação, como nós vamos ver posteriormente, certo? Nós vamos ver quando formos apresentados a outros programas, a programa de texto, programa de planilha, a gente vai ver a função de cada uma dessas teclas de função, ok? Antes das teclas de função, porém, lá em cima, existe uma tecla, a primeira tecla do seu teclado. Ela é chamada tecla ESC, tá? ESC. A ideia de ESC vem de escapar. Escapar, fugir, cancelar, desistir. Normalmente, quando você entra onde não deve, quando alguma coisa parece estranha, você está lá mexendo com o computador, não tenha medo de mexer no computador, não tenha medo de digitar textos, não tenha medo de mexer, de entrar no computador, que a gente só aprende assim. Claro que você não vai entrar em todo canto e clicar e sair modificando as coisas da maneira como bem entende. Você tem que entender que você não pode mexer em tudo, mas digitar um texto, fazer algumas coisinhas que você aprendeu, você vai poder. Mas sempre que aparecer alguma coisa na sua tela que você não quer, ou que você estranhou, ou que você ficou preocupado, não sabe se é para estar ali, por que abriu, não sabe por que está ali, então você aperta a tecla ESC. A tecla ESC ela funciona como escapar, como cancelar o que você está fazendo. Na maioria das vezes, a tecla ESC fecha a janela, né? Então vamos dar uma olhada nisso. Vamos tirar aqui. Eu vou abrir aqui. Aí imagina que sem querer eu apertei um comando qualquer que eu não sei qual é, né? Então eu apertei um comando qualquer e apareceu uma janela. Aí eu falo, meu Deus, o que é que essa janela significa? Mesmo que eu não saiba, eu aperto ESC e a janela é fechada. Você não fez modificação nenhuma, não aconteceu nada, você apenas desistiu de abrir aquela janela, você cancelou qualquer operação que tivesse solicitado, ok? Algumas vezes, é claro, você realiza uma operação e o ESC não é suficiente, mas no geral o ESC já dá para sair da janela, já dá para minimizar o teu susto, né? Você levou um susto, eu estava mexendo no computador do meu pai e aí entrei numa janela, ESC já lhe ajuda a sair da maioria das enrascadas, tá? Vamos voltar lá para a nossa imagem do teclado, ok? Vamos puxar o teclado um pouco mais para cá para a gente poder ter uma visão mais ampla, né, do teclado, do restante das pecinhas que formam o teclado, né? Deixa eu ver aqui. Pronto, essa posição aqui. Lembre-se que essa visão meio grotesca, ou talvez essa visão meio amadora, né? Meio fundo de quintal que vocês estão vendo, é porque eu estou operando tudo aqui, né? O estúdio que eu montei foi montado aqui e eu estou operando tudo, né? Tá meio complicado. Se vocês vissem a foto do estúdio exatamente, vocês veriam que ele é bem complicado. Mas o que importa é que ele me permite ser claro para todos vocês, me permite ser bem detalhista para todos vocês, com o intuito que todos aprendam. O que importa, minha gente, aqui é a intenção de vocês aprenderem, né? Vocês sabem que não é, a questão não é, tá bonito, tá bem feito, é uma produção, uma mega produção da TV Globo, né, ou do cinema americano, não, né, não é. Mas foi feito com muito carinho para que todos vocês pudessem aprender, ok? Então vamos lá, voltando aqui para o nosso teclado, nós temos a parte que nós chamamos de teclado numérico, tá? Então o teclado numérico está aqui, é a parte à extrema direita do teclado que só tem números.
Eles funcionam exatamente iguais a esses números que aparecem aqui no teclado alfanumérico, certo? Então, tem gente que prefere digitar aqui, tem gente que prefere digitar aqui, tá? Eu garanto a vocês que é muito mais rápido digitar no teclado numérico. Então, o teclado numérico é esse conjunto de teclas aqui que fica à direita. É muito mais rápido chegar aqui e ficar digitando rápido as teclas dos números, caso você precise só usá-los, só usar números, ok? Então este é o teclado numérico do seu computador. Alguns computadores não têm esse teclado numérico. Alguns computadores não possuem esse teclado numérico, por quê? Porque alguns computadores, os laptops, por exemplo, e os netbooks, eles têm um teclado muito condensado, então eles não têm teclado numérico. Alguns laptops maiores, por exemplo, laptops com 17 polegadas, quer dizer, laptops maiores, bem mais pesadões assim, eles têm teclado com um teclado numérico também. Eles possuem um teclado numérico ali disponível para vocês, tá? Então, para qualquer usuário. Eu, particularmente, num laptop eu já me acostumei a digitar sem ele, mas num teclado normal de desktop, como é esse teclado aí, a presença do teclado numérico é muito interessante. Vamos lá, é muito prática. Vamos limpar aqui nosso teclado numérico. Seguindo aqui ainda, né? Então nós já temos. O que é que nós vimos até agora? Nós vimos até agora o teclado alfanumérico, né? Essa parte daqui, o teclado alfanumérico. Nós vimos as teclas de função que ficam aqui em cima do teclado alfanumérico. Nós vimos o teclado numérico que fica aqui, certo? Só tem números e símbolos de soma, subtração. Então aqui é basicamente um teclado para você poder digitar cálculos, fazer números para fazer cálculo, né? Você vai ter uma tecla de mais, você vai ter uma tecla de menos, você vai ter uma tecla de multiplicação, que é o asterisco, e você vai ter outras teclas aqui úteis para você, certo? O próximo conjunto de teclas da gente, né, é justamente esse aqui, as setinhas de direção. Então, as setas de direção são essas quatro aqui, ó. A seta para cima, a seta para baixo, a seta para a esquerda e a seta para a direita. Essas quatro setinhas, elas são usadas amplamente por muitos programas. Então, você pensa que a setinha vai ser usada só para jogo? Não. Essa setinha vai ser usada para você se mover pelo texto, se mover pelo seu programa, né? Como é que a gente pode ver isso? A gente pode ver isso agora, ó. Eu estou lá no meu texto e eu vou usar a setinha de direção para a esquerda para voltar. Vou ficar apertando várias vezes e você percebe que essa barrinha aqui, ó, tem uma barrinha aqui que fica piscando, tá? Então vamos dar só um zoom aqui para ver a barrinha piscando mais de perto. Ali está a barrinha piscando, que é o que muita gente chama de cursor. E aí eu vou usar a setinha de direção para voltar, né? Esquerda, 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 várias vezes. Tá vendo? Então eu posso ir para um lado. Eu vou botar aqui antes da palavra educacional e vou digitar, por exemplo, é um sistema. Eu vou andar um pouquinho para cá. E vou colocar, é um sistema educacional muito interessante. E ó, acabei digitando lá. Se for voltar aqui, o que é que eu vou ter? Vamos olhar para cá. Então, se eu apertar para baixo, para a direita, várias vezes eu ando com o cursor para a direita, onde eu posso digitar. Eu volto para a esquerda, eu subo, eu desço com as setinhas para cima e para baixo. Tá? Então, as setinhas permitem que você mova essa barrinha que fica piscando aí, que é a barrinha que a gente conhece como cursor. Né? Então, o nome genérico disso aqui, dessa barrinha, é cursor. E o cursor, ele indica onde você está digitando, certo? Então, é bom se acostumar. A gente vai se acostumar com isso. Se você já conhece, então isso não é nenhuma novidade. Se você não conhece, você vai se acostumar com essa barrinha. Né? Na hora que você pressiona qualquer tecla, a letra que você vai estar pressionando, está digitando, vai aparecer onde está o cursor, certo? Então, eu vou colocar o cursor no final da palavra interessante, vou andar com a setinha. E vou digitar aqui uma barra de espaço antes do ponto. Barra de espaço, apareceu um espaço onde está o cursor. Se eu digitar uma letra A, apareceu a letra A onde está o cursor. Perfeito. Certo? Então, assim, onde estiver o cursor, que agora está aqui, onde o cursor estiver, é onde as letras vão aparecer, é onde o que você digita vai aparecer. Ok?
Vamos prosseguir aqui com o seguinte, limpando aqui, já vimos as setas de direção, tirando aqui a nossa imagem, vamos voltar para o teclado lá. Então, é basicamente isso que o teclado tem, certo? O teclado tem outras teclas que nós vamos conhecer uma a uma. Essas outras teclas são normalmente essas teclas de modificação que estão aqui, ó. Tirar aqui as setinhas, tirar aqui a minha imagem e vou mostrar aqui o seguinte. Eu tenho várias teclas aqui, ó, as teclas de modificação, né? Elas também estão na outra extremidade do teclado, então vamos andar com o teclado aqui, né? Vamos andar com o teclado aqui. O que é que eu tenho? Eu tenho as teclas de modificação, as teclas modificadoras aqui, ó. São teclas modificadoras, aqui eu tenho também algumas teclas modificadoras. Vamos conhecer os nomes dessas teclas agora. E você vai entender para que cada uma delas serve, certo? Então, a ideia é que você, hoje, agora, né, durante essa aula, você saia com o seu teclado completamente conhecido, certo? E consiga digitar, consiga fazer algumas coisas básicas no seu computador já agora, certo? Então, vamos começar a brincar com algumas dessas teclas. Primeiramente, nós temos uma tecla chamada Shift. Certo? A gente escreve assim, tá? Shift. Ok? Shift significa algo como alternar ou transformar, tornar de um ponto para outro, né? Mudar, seria alguma coisa assim. Shift seria mudar. Onde está a tecla Shift? A tecla Shift aparece aqui, ó. Ela aparece como de baixo para cima a segunda, aqui. De baixo para cima aqui também a segunda tecla. Olha só, a tecla Shift aqui. João, no meu teclado não tem a tecla Shift. No meu teclado, quando eu fui olhar na posição que você me mostrou, tem uma setinha para cima. Alguns fabricantes de teclado colocam o símbolo da setinha para cima ao invés de Shift, certo? Mas nesta posição aí, ou seja, ele estando aqui nessa posição, aqui de trás, e nessa posição aqui, é com certeza a tecla Shift, ok? Então isso aqui é a tecla Shift. Vamos ver para que a tecla Shift serve. A tecla Shift ela serve para ser usada em conjunto com outras teclas. Olha só. Vamos começar a brincar com ela aqui, vamos... Eu vou apagar meu texto aqui, vamos para a nossa tela aqui, ó. Eu vou apagar aqui nosso texto e vou pressionar uma vez a letra A. Então veja só, eu vou pressionar uma vez a letra A, aqui está ela. Pressionei uma vez a letra A. Olha o que aconteceu com o nosso texto. Vamos dar uma olhada lá o que aconteceu com o nosso texto. Então cada vez que eu pressiono uma tecla, o cursor está depois da letra A, né? Então vamos escrever a palavra agora. Vou digitar a palavra agora. O cursor está lá. Eu vou voltar para a minha tela e vou digitar aqui, certo? Letra G, né? G, O, R aqui e letra A. Eu digitei as 4 teclas agora e o resultado disso foi o nosso texto ter ficado assim. Agora, e você percebe, agora eu estou... Você percebe que quando eu vou digitando, as letras vão sendo empurradas, né? As letras vão empurrando o cursor para que ele continue andando, ok? Algumas vezes você quer digitar uma letra maiúscula. Note que todas as letras estão escritas em minúsculas. Se eu quisesse digitar João com a letra J maiúscula, aí eu tenho que fazer o seguinte. Se eu só apertar a letra J, vamos voltar lá para o teclado. Se eu só apertar a letra J, que está aqui, o J vem minúsculo. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que segurar a tecla Shift. Então eu estou aqui segurando, a tecla Shift está aqui, eu vou segurar. Eu não vou só apertar uma vez, eu vou segurar a tecla Shift e apertar o J. Quando eu segurar a tecla Shift e apertar o J, o que acontece é justamente, ó, vamos para a tela agora, é justamente o J maiúsculo, ok? Então se eu só apertar a letra J, fica o J minúsculo. Se eu segurar Shift e apertar J, fica o J maiúsculo. Portanto, né,
A tecla Shift, ela quando usada com letras, ela alterna entre maiúsculas e minúsculas, né? Vou botar aqui maiúsculas. As letras ficam maiúsculas. Eu usei Shift. Eu quero escrever, por exemplo, a palavra casa toda em maiúsculas, né? Eu quero escrever a palavra casa assim. Casa desse jeito, ok? Eu poderia escrever casa assim, toda em minúsculas. Mas para escrever casa toda em maiúsculas, o que é que eu vou fazer? O que é que você imagina que eu vou fazer para poder colocar casa toda em maiúsculas? Obviamente eu vou segurar a tecla Shift o tempo todo e vou apertar C-A-S-A. Pronto. Então quando eu fizer isso, eu vou ter a palavra casa toda em maiúsculas. Se eu quiser ter a palavra casa toda em minúsculas, é só apertar C-A-S-A. Ei, João, e se eu quiser ter casa com a letra C maiúscula, né? Então, casa com a letra C maiúscula, fica assim, né? Shift, estou segurando, C, soltei o Shift, A-S-A. Pronto. Então, eu seguro a tecla Shift enquanto digito qualquer letra que eu quero que fique em maiúsculas. Qualquer letra para ser maiúscula, eu vou segurar o Shift, ok? Tudo bem? Então, tecla Shift, ela serve para fazer alternância de maiúsculas e minúsculas. A tecla Shift tem outra função, e você vai perceber isso em algumas teclas especiais, certo? Vamos aproximar o teclado de você lá. Vamos aproximar o teclado. Vamos perceber o seguinte. Algumas teclas apresentam duas funções, né? Por exemplo, veja só, essa tecla onde está o número 4. Essa tecla onde está o número 4, ela tem no topo dela o símbolo de cifrão, não é? Então ela é 4 e é cifrão. Assim como o 3 aqui, ó. O 3, ele é 3 e ele é jogo da velha, tá vendo? Assim como o 2, você vai usar muito esse aqui, né? O número 2, a tecla do número 2, ela também traz consigo o símbolo de arroba, né? O símbolo que a gente usa no e-mail. Portanto, essas teclas, algumas teclas têm duas funções, né? Elas servem para digitar dois tipos de símbolos. Então, quando você tem uma tecla que tem dois tipos de símbolos, o símbolo de baixo, ele é acessado, ele aparece quando você aperta normalmente. Então, por exemplo, vamos dar uma olhada no teclado, né? Se eu apertar aqui o número 4, né? Apertar o número 4, o que aparece no nosso texto? Aparece o número 4, olha só. Aparece o número 4 no nosso texto. Perfeito. Se eu, por um acaso, seguro a tecla Shift e aperto o número 4, estou segurando aqui a tecla Shift e apertei o número 4, certo? Qual é o resultado disso? É o aparecimento do cifrão. Por quê? Porque a gente viu aqui no nosso exemplo que a tecla ela é assim, ela tem o número 4 embaixo e tem o símbolo de cifrão em cima, certo? Quando eu quero acessar normalmente, eu apenas digito a tecla. Então esse aqui é o que a gente chama de símbolo normal da tecla. Essa tecla é a tecla 4, certo? E o especial é esse aqui. Para que você consiga fazer isso aqui aparecer, quer dizer, o símbolo que está em cima, você vai ter que segurar a tecla Shift para fazer o símbolo de cifrão aparecer, ok? Tranquilo? Então perceba, a ideia dessa aula é apresentar o seu computador de uma forma como você provavelmente nunca seria apresentado num cursinho normal, porque talvez não haja tempo, não haja paciência de mostrar todos esses detalhes. Então, por favor, eu vou apresentar tudo o que é necessário sobre o teclado, eu vou apresentar tudo o que é necessário sobre o mouse, para que todo mundo possa mexer com esses dois periféricos, para que possa ter desenvoltura mexendo com esses dois equipamentos, ok? Quando a gente retornar dessa excursão aí pelo teclado e pelo mouse, aí a gente vai voltar à teoria lá dos nossos equipamentos, né? Você notou que a gente sabe que existe, né, o processador, né? Na aula passada a gente viu a memória principal, tudo isso que eu estou digitando está na memória principal. Então, se faltar energia agora, tudo isso que aparece aí, todo esse texto que você está vendo aí, ele vai sumir. Ele vai se perder, porque ele não foi salvo, ele não está armazenado em outra memória, só está armazenado na memória RAM. A gente já sabe disso, já sabe dessa teoria, e a gente vai praticar mais isso, mas agora é conhecer o teclado, é ver como o teclado se comporta, é
aprender os detalhes do teclado, ok? Então já sabemos a tecla Shift, para que ela serve. Já vimos que a tecla Shift ela pode ser usada tanto para tornar letras maiúsculas, né? As letras normais são minúsculas e quando você digita segurando Shift aparecem as maiúsculas. E nós vimos que em algumas teclas, como é o caso aqui da tecla número 4, a gente vai segurar a tecla Shift para poder ter acesso ao símbolo que está na parte de cima da tecla, né? No caso do 4 é o cifrão. Então vamos dar uma visão mais prática disso. Uma visão mais prática disso vamos supor que alguém quer mandar um e-mail, né? Quer mandar um e-mail aqui para o Beabyte. Você sabe que o e-mail do Beabyte, se não sabe, repita, contato@beabyte.com.br. Eu vou digitar isso aqui agora, né? Contato. Aí o arroba é o símbolo que está em cima da tecla 2, né? Então vamos ver de novo aqui. Olha só. Em cima da tecla do número 2, você tem o arroba aqui, não é isso? A tecla número 2 traz o símbolo de arroba. Aí como é que eu faço para acessar o arroba? Eu seguro a tecla Shift, mantenho ela pressionada e aperto uma vez a tecla 2 aqui, certo? O resultado disso olha só, vamos completar o endereço aqui, contato, Shift 2, olha só, arroba, beabyte.com.br. Pronto. Então, os símbolos, com certeza, dos símbolos especiais que a gente vai ver, provavelmente é o que você vai mais usar, porque usa muito na internet para o envio de correio eletrônico, né? O envio de e-mail como esse endereço aqui do Beabyte. Ok? Então, já sabemos a função do Shift, ok. Uma outra tecla que ela tem a ver um pouquinho com o Shift, é a tecla Caps Lock, certo? Como é que a gente escreve Caps Lock? Eu vou tirar minha imagem, vou tirar aqui o que está escrito e vou ensinar a tecla Caps Lock, ok? O que significa Caps Lock? Caps vem de maiúsculas, tá? Então, isso aqui, essa palavra é uma abreviação da expressão maiúsculas. Certo? E lock significa travar. Certo? Significa trava. Então, Caps Lock é a tecla que trava as maiúsculas. Uma vez você pressionando Caps Lock, todas as letras ficarão em maiúsculas. Quer ver como funciona? Vamos ver como funciona agora. Eu vou tirar isso aqui. Vou apagar o que eu escrevi até agora. Vamos deixar o cursor ali. Vamos voltar para a imagem. Certo? Caps Lock é esta tecla que está aqui, ó. Você percebe? Vamos ver se eu seguro aqui. Em cima, aqui está o Shift, né? Olha só. Aqui está a tecla Shift. Em cima da tecla Shift está a tecla Caps Lock, no lado esquerdo do teclado. Então, aqui no lado esquerdo do teclado, você tem a tecla Caps Lock nessa posição. Uma vez você pressionando ela, ela liga. Você percebe uma luzinha aqui. Nem todo teclado tem a luzinha, tá? Então a luzinha apagou, a luzinha acendeu. Esse teclado aqui permite que a gente veja a luzinha, mas nem todo teclado tem. Mas vamos lá, eu vou ligar o Caps Lock. Então eu vou ligar o Caps Lock. Liguei. Olha o que vai acontecer agora quando eu começar a digitar. Eu não estou segurando o Shift, eu apenas liguei o Caps Lock. Pressionei uma vez, ele ligou, né? Agora eu vou digitar. João Antônio. Olha só, e note bem, eu não estou segurando o Shift, certo? Olha só. Eu só estou digitando, sem segurar Shift. Está tudo em maiúsculas. Quer ver? Vamos dar uma olhada agora. Olha só. Eu vou digitar a palavra casa, né? Então, olha só. Casa, C-A-S-A. Certo? Olha o que aconteceu aqui. Vamos voltar para a imagem. Apareceu casa normal, não precisei pressionar Shift, certo? Então, o que você quer que eu faça? Que eu vou digitar hoje, né? Vou digitar aula. Estou digitando normalmente, mas não está aparecendo o maiúsculo. Ou o minúsculo, não estão aparecendo letras minúsculas, porque quando você liga o Caps Lock, você transforma tudo que você escreve em maiúsculas. As letras
que eram minúsculas se transformam em maiúsculas, certo? Então, o Caps Lock é uma trava para que as letras fiquem maiúsculas. Agora, perceba como você pode se enganar, como pode acontecer algum problema com relação a isso, certo? Olha o que eu vou fazer. Eu vou tentar escrever a palavra amanhã, certo? Colocando a primeira letra com o Shift. Então, veja o que vai acontecer. O Caps Lock está ligado. O Caps Lock está ligado, certo? Então, olha só. Vamos ver aqui. Eu vou escrever a palavra amanhã. Então, olha, segurei o Shift. Estou segurando o Shift. Vou apertar o A. Soltei o Shift. Aí lá vou eu. M-A-N-H-A. Sem o acento, certo? Então, vê a reprise do que isso significa. Né? Shift A, M-A-N-H-A. Então, todas as vezes, isso é um erro comum, as pessoas elas que estão começando, elas cometem esse erro muitas vezes. João, eu digitei um texto, todas as letras estão maiúsculas, e as letras que eu queria que ficassem maiúsculas, como por exemplo a primeira letra do meu nome, não apareceu, apareceu pequenininha, minúscula. Por quê? Porque você está digitando sem perceber que o Caps Lock está ligado, certo? Então, isso aqui acontece... Esse tipo de erro acontece quando o Caps Lock está ligado. E você, quer dizer, se o Caps Lock estiver ligado e você usa o Shift, você usa a tecla Shift, acontece isso. O natural do Caps Lock é deixar tudo maiúsculo. E o natural do Shift é trocar, é alternar. Então, se você segura Shift, o natural, que era ficar maiúsculo, fica em minúsculo. Vê se não tem lógica. Raciocina comigo. Quando você não está usando o Caps, quando você não está usando o Caps Lock, o que é que acontece? O normal é que as letras sejam minúsculas. E quando você usa Shift, ela troca para maiúscula, não é isso? Então o Shift faz a troca. Quando você liga o Caps Lock, o natural, o normal é que as letras sejam maiúsculas, letras grandes, letras usadas para início de frase, início de palavra. Importante, né? E se o natural do Caps Lock é deixar tudo em maiúsculo e você segura Shift, é claro que vai fazer a troca. Então, Shift significa fazer a troca entre o maiúsculo e o minúsculo, tá? Agora, note uma coisa. O Caps Lock não altera aquela questão das teclas com duas funções, ok? Veja só o que eu vou mostrar, né? Então, o Caps Lock está ligado. A gente está vendo aqui que o Caps Lock está ligado. Vou tirar minha imagem, vou tirar o que eu escrevi, vou digitar alguma coisa aqui. Então, veja só o que eu vou digitar. Shift H, O, J, E, hoje. Tá aqui. Então, o Caps está ligado, né? Caps ligado. A gente já sabe disso. Agora, olha o que eu vou tentar fazer. Vou apertar o 4, o número 4. A gente lembra, né? Você lembra agora há pouco que a tecla do número 4, ela é uma tecla com duas funções. Ela tem o número 4 e tem um sinal de cifrão lá em cima. A gente também sabe que para acessar o cifrão, né, para poder escrever o cifrão, você tem que usar a tecla Shift. Aí você pode até pensar assim, poxa, se o Caps está ligado, então essa aí já está ligada automaticamente. Peraí, se a tecla Caps Lock já faz as letras ficarem todas em maiúsculas, como se eu estivesse segurando o Shift o tempo todo, sem precisar, então ela vai fazer o cifrão aparecer. Errado. Caps Lock é só para letras maiúsculas e minúsculas, só isso, é só para a questão da maiúscula, só. Teclas com duas funções, como é o caso desse 4 aí que a gente vai ver, só podem ser acessados a função de cima, quer dizer, o símbolo de cima com o Shift, certo? Então, mesmo com o Caps ligado, se eu apertar 4, aparece isso, ó, 4, certo? 4, só apareceu 4. Se eu fizer Shift 4, aí aparece o cifrão, tá certo? Então, perceba que mesmo com o Caps Lock ligado, para a gente poder acessar essa função de cima da tecla, tem que ser obrigatoriamente com a tecla Shift, ok? Então, você vai encontrar, por exemplo, de novo, só lembrando, a gente sabe que na tecla 2, em cima da tecla 2, tem aquele símbolo do arroba, não é isso? Então, aí, se você quiser que apareça 2, é só pressionar 2, mesmo com o Caps ligado. Né? Eu vou digitar agora para vocês verem. 2, certo? Se eu quiser o arroba, tem que ser Shift 2. Aí aparece o arroba, ok? Então, a tecla Caps Lock não influencia
as teclas do teclado que tem duas funções. A tecla Caps Lock, ela só altera ou só fixa letras maiúsculas. Teclas com duas funções que aparecem no teclado. Para você conseguir digitar de cima, tem que ser segurando o Shift. Então, Shift 2 para aparecer arroba. Segura o Shift 4 para poder aparecer lá o cifrão, ok? Vamos lá. Beleza. Então já vimos a tecla Shift, já vimos a tecla Caps, né? Vamos ver outras teclas aqui. Limpando a tela, aparecendo lá o nosso teclado, certo? Olha só uma coisa aqui. Então, você reconhece a presença do Shift em duas posições. O Shift está em dois locais aqui. O Shift está como segunda tecla de baixo para cima, né? Então, de baixo para cima, a segunda tecla é o Shift aqui na extremidade esquerda. E aqui na posição direita, no finalzinho do teclado alfanumérico, você tem, né, o outro Shift. Então, tanto faz se você segura um ou outro, né? Então, se eu quiser, por exemplo, que apareça o cifrão, né? Eu sei que o cifrão não, o símbolo de porcento, né? O símbolo de porcentagem, ele está em cima da tecla 5, aqui, ó. Em cima da tecla 5. Então, se eu quiser que apareça porcentagem, eu seguro o Shift aqui e aperto o 5. Ok? Agora, pode ser segurar esse Shift daqui com a mão esquerda e pressionar o 5 lá com a mão direita. Pode ser, tanto faz, você escolhe. Tem gente que tem a mão grande feito eu e faz tudo com a mão só, né? Eu seguro o Shift com um dedo, né? Ó, seguro o Shift com um dedo e consigo pressionar o 5 com o outro. Tá? Mas essa tecla Shift ou essa tecla Shift, você tem que ficar segurando, tem que meter o dedo e ficar segurando lá, até pressionar a tecla que você quer. Ok? Pronto. A próxima tecla que nós vamos ver é a tecla Enter. A tecla Enter, ela fica em cima do Shift da direita, ok? Então, às vezes ela é uma tecla apertada assim, às vezes é uma tecla maior, né? Grandona assim, parece um L ao contrário. Então, em alguns teclados, o Enter é enorme. É uma tecla grande, né? Em alguns teclados. Nesse aqui não, nesse aqui o Enter é uma tecla mais simples, né? Tanto faz aqui. Então, eu tenho aqui o Enter, essa tecla aqui, tá? Para que o Enter serve? Quando você está digitando um texto, normalmente o Enter serve para pular para a próxima linha. Então, olha só, eu vou limpar aqui, eu vou escrever aqui algumas coisinhas, né? Então, cá estamos nós. Primeira linha. Opa! O que é isso? Erro do Caps, né? Então, o Caps está ligado, eu vou desligar o Caps. Primeira linha. Ok? Aí eu quero ir para a segunda linha. O que eu faço? Enter. Pressionei a tecla Enter e aí o meu cursor foi para a próxima linha. E aí eu vou para a segunda linha, certo? E aí de novo Enter. Então quando eu estou digitando um texto, o Enter serve para isso, tá? O Enter tem outra função, não se engane, o Enter tem outra função, tá? Se você está numa janela onde tem um comando e normalmente tem um botão de OK, o Enter serve para confirmar o que você está fazendo. Eu quero sim, aí você dá Enter como forma de dizer OK. Então, por exemplo, se aparece uma janela, como eu vou mostrar aqui para vocês agora, vamos mostrar uma segunda janela para vocês, o Enter vai servir para você dar o OK, para você confirmar que quer, né, utilizar assim, olha só, eu vou entrar numa janela, do salvar como, por exemplo, está aqui a janela. E existe um botão OK aqui, some João Antônio para não atrapalhar. Existe um botão salvar aqui, ó, embaixo, certo? Então perceba, existe esse botão aqui que é o botão de confirmação da operação. Se você der Enter, o teu programa vai entender que você está querendo que esse botão seja executado. Então ele está querendo que você, é como se você estivesse dando essa ordem aqui. Então, em alguns locais, em algumas janelas, não se preocupe que daqui adiante nós vamos ver isso. Nós vamos mexer com as janelas e com tudo o que é necessário. Você vai ver que o Enter significa confirmar aquele comando, em alguns casos. No texto normal que você está digitando, abre uma janelinha com um texto, o Enter significa apenas passar para a próxima linha, ok? Então está digitando Enter para passar para a próxima linha. Se você chegou a trabalhar com máquina de escrever, né, em que você digitava, aí você tinha uma alavanca, né, que você puxava lá,
e voltava o controle, o carro, né, voltava, retornava. Aquela alavanca já puxava a página um pouco para cima, né? É como se fosse o Enter. Então a tecla Enter ela é muito parecida com essa função da máquina de escrever. Você vai digitando e aí você puxava. Aos meus amiguinhos, né, pequenininhos, as crianças estão me assistindo, vocês provavelmente nunca viram uma máquina de escrever e provavelmente vocês nunca vão ver uma máquina de escrever, porque realmente é uma coisa muito, hoje em dia, muito sem sentido, né? É claro que eu conheço vários jornalistas, várias pessoas que já trabalham há muito tempo que não se renderam ao computador ainda, né? E ainda trabalham com a máquina de escrever, né? Assim, são pessoas saudosistas, tal, mas existem muitas vantagens no computador em relação à máquina de escrever, com certeza, né? Vamos aprender uma outra tecla. Então, Enter serve para passar para a próxima linha, quer dizer, colocar o cursor na próxima linha, criar uma nova linha para digitar mais texto. É essa a função do Enter em qualquer programa de texto, tá? Olha só. Vamos tirar aqui, vamos voltar aqui. Em cima do Enter, lá na parte, quase na parte superior, né, em cima do Enter, nós temos uma outra tecla. Esta tecla aqui é a tecla conhecida como Backspace. Eu não vou, infelizmente, eu não tenho como escrever ela agora. Espera aí, um instantinho só. Tá aqui. Backspace. A tecla Backspace, vamos traduzir aqui novamente, né? Espaço voltando, ou se você preferir, espaço atrás, né? Normalmente é espaço voltando. O que é que a tecla Backspace faz? Ela apaga o que você escreveu, o que estiver atrás do cursor. Então vamos ver isso na função, né? Eu vou mostrar primeiro a minha tela, né? Vamos mostrar aqui a minha tela. Note o cursor, né? O cursor, ele está um pouco depois da letra A aqui da segunda linha, né? Está depois da letra A. Se eu apertar o Backspace, vamos dizer que eu aperte o Backspace 3 vezes. Se eu apertar o Backspace 3 vezes, ele vai apagar 3 letras antes do cursor. Então ele vai apagar a letra A, ele vai apagar a letra H e vai apagar a letra N, certo? Então é o que vai acontecer se eu apertar Backspace 3 vezes. Então vamos apertar Backspace 3 vezes, só para ver, né? 1, 2, 3. Então, Backspace é a tecla que apaga as letras que você escreveu que estão antes do cursor. Eu quero que você lembre que quando você está digitando em qualquer programa, o que indica onde você vai digitar, em que posição você vai digitar, é justamente o cursor. Então, a parte mais importante do seu texto, e para você brincar de digitador, né, é justamente onde o cursor está. A posição do cursor ela é importante, porque se eu aqui digitar o número 3, o 3 vai aparecer ali. Tá vendo? Se eu digitar a palavra casa, vai aparecer ali, exatamente onde o cursor está. E eu vou apertando o Backspace para apagar um caractere, apagar uma letra antes do cursor, né? Lembrando da posição do Backspace, o Backspace é esta tecla que fica aqui na mesma altura dos números, né, na mesma linha dos números, certo? E ele fica exatamente em cima do Enter, aqui nessa extremidade. Você vai ver em cima do Backspace, provavelmente a tecla F12. Provavelmente a tecla F12 está em cima do Backspace, mas você vai reconhecer o Backspace como essa tecla que fica aí nessa posição, tá? Então, Backspace é essa tecla aqui, ok? Vamos lá, vamos voltar aqui, nós estamos quase terminando a aula de hoje. Ela, assim, eu tô sendo detalhista. Note bem, as minhas aulas, elas não são planejadas, vamos dizer assim, de forma rígida. Eu não planejo, eu tenho que falar tanto sobre isso, não. Com o passar da aula, eu vou vendo se é necessário mencionar mais um detalhe, menos um detalhe. Isso torna até a minha conversa com você mais natural. Você está me vendo explicar a você aquilo que eu acho necessário explicar a você, certo? Então eu espero que você, assim, goste do método,
Se não gostar do método, se achar que precisa ser melhorado, se achar que a minha comunicação com você está muito difícil, então, por favor, me manda um aviso, me manda uma mensagem por e-mail, pede para alguém mandar para contato@beabyte.com.br. A mensagem vai chegar até mim, com certeza, eu vou fazer o máximo para melhorar. O que importa é que você direcione, João, tá bom, João, não tá bom, né? Fale mais devagar, lembre-se que você pode voltar essa aula quantas vezes quiser, né? Então, por favor, me dê o seu retorno, me dê a sua opinião, é importante saber qual é a sua opinião, tá? Então, hoje, nós temos aqui já quase uma hora de aula, não dá para continuar mais mostrando nada, só vou mostrar uma tecla a mais, certo? E essa tecla a mais você vai conhecer justamente para poder continuar trabalhando. Vamos lá, vamos desligar a nossa imagem, né? Existe uma tecla no seu teclado que ela tem uma função parecida com a função do backspace. Essa tecla é a tecla delete, né? E o mais engraçado é que você pode dizer, poxa, mas eu sempre ouvi dizer que delete era que significava apagar, né? Então perceba aqui, ó, essa tecla aqui. Opa! Essa tecla aqui, a tecla delete, né? Você está vendo aqui em cima, o meu backspace também é chamado de delete. Esse teclado chama backspace de delete, né? Então, aqui está o backspace, mas o nome da tecla oficial é backspace. Agora, essa tecla que fica aqui, ó, nesse conjuntinho de 6 teclas, em cima das setinhas, né? Então, em cima das setinhas de direção, existe uma tecla delete aqui. Ela também é importante para o texto, certo? Eu vou mostrar para que o delete serve. Você sabe que o backspace, né, a tecla backspace, ela é usada para apagar os caracteres que estão antes do cursor. O delete é usado para apagar os caracteres que estão depois do cursor, certo? Vamos ver isso agora no teste, né? Então, eu apaguei aqui um bocado de coisa, apaguei o segunda linha, né? Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou continuar digitando segunda linha, mas eu vou andar com o cursor, olha só. Então, eu vou voltar com a setinha do teclado, esquerda, 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 a seta de direção, né? Esquerda, esquerda, esquerda. Lembram de a seta de direção, né? A seta de direção é aqui. São essas setinhas que estão aqui, ó. Então, eu apertei várias vezes essa aqui, esquerda, 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 várias vezes, para voltar o meu cursor. Note que o cursor agora, ele está localizado antes da letra L. Ele está localizado aqui antes da letra L. Ora, se eu apertar backspace, eu vou apagar o espaço. Mas se eu apertar delete, eu vou apagar a letra L. Então, a tecla delete, ela apaga o que estiver depois do cursor, certo? E a tecla backspace, ela apaga o que estiver antes do cursor, ok? Então vamos fazer o teste agora, né? Se eu quiser apagar o L, eu vou ter que apertar delete. Então, delete, vou apertar 3 vezes delete. 1, 2, 3 vezes. Né? Então o que aconteceu? Foram apagadas 3 letras que estavam depois do cursor. Se eu quiser apagar o H e o A de novo, eu aperto delete, delete. Tá? Então vamos testar de novo, né? Vou escrever linha novamente, vou voltar para cá. Note, olha onde o cursor está. O cursor está entre as letras I e N, não é isso? O cursor está entre as letras I e N. Certo? Então, se eu te perguntar agora, olha, se eu apertar backspace 2 vezes, se eu apertar backspace 2 vezes, quais são as letras que são apagadas, hein? Backspace 2 vezes, certo? Se você disse que era primeiro a I, depois a L, tá correto, né? Então, backspace 2 vezes apagaria primeiro a I, depois a L. Olha só, vamos testar. Backspace, backspace. Ok. Então, nós já conhecemos algumas das teclas do nosso teclado. Vamos para a imagem final aqui, né? Nós já conhecemos algumas das teclas do nosso teclado. Só resumindo aqui, vamos ver quais são as teclas que a gente conhece, né? Quais são as teclas que a gente conhece. Então, deixa eu ajeitar aqui. Fora o espaço, né? Fora a estrutura do teclado, que é formada por teclado alfanumérico. Aqui em cima, as teclas de função, de F1 até F12. Né? São 12 teclas de função. Né? Se eu continuar aqui, eu vou ter o quê?
eu vou ter as minhas setinhas de direção aqui. Eu vou ter algumas teclas especiais que eu vou explicar depois, mas eu já expliquei a delete que está aqui. E aqui nós temos o teclado numérico, não é isso? O teclado só contendo números e símbolos de operações matemáticas, como por exemplo mais e o menos e o vezes. Aqui nós temos a backspace que apaga um caractere antes do cursor, uma letra que estiver antes do cursor. Aqui nós temos o delete que apaga um caractere, uma letra depois do cursor. Nós temos aqui a tecla Shift. A tecla Shift também está do outro lado do teclado, né? Então a tecla Shift serve para alternar, né? Trocar entre maiúsculas e minúsculas e permitir que a gente digite o outro caractere que está em cima do nosso teclado. E aqui embaixo nós temos a tecla, aqui em cima da Shift, nós temos a tecla Enter, que é usada para fazer o cursor no texto passar para a próxima linha. Então essas são algumas das teclas do seu teclado. Na nossa próxima aula, a aula que vem agora, nós continuaremos iniciando com o teclado. Vamos ver algumas teclas que restam, como a tecla Ctrl, a tecla Alt. Vamos conhecer essas teclas. Responda ao questionário, que esse questionário hoje vai ser caprichado, quer dizer, tem muitos detalhes sobre essas teclas que eu preciso que você responda. Você vai estar diante do seu computador, então você vai poder testar isso na sua frente, né? Eu vou fazer perguntas nesse questionário que não foram vistas, teclas que não foram vistas aqui. Você pode localizar essas teclas, certo? Então, responda ao questionário, vai ser muito bom passar para a próxima aula. Se você me acompanhou até aqui, muito obrigado, porque essa aula é muito básica para pessoas que realmente não conhecem o computador. Essa aula era necessária. Para você que está começando a mexer no computador agora, essa aula é muito necessária. Então, isso foi uma visão geral do seu teclado, mas a gente continua com essa visão do teclado daqui a pouquinho também. Tá? Na próxima aula, quer dizer, amanhã, você vai poder assistir a essa aula amanhã. Tá? Muito obrigado pela presença, muito obrigado por estar aqui com a gente novamente.